Romanos 8, 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. A pessoa não sabe, né? Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Vou ler mais uma vez. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Diga glória a Deus, né? E glorifica a palavra de Deus, que é Jesus de Nazaré, o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso, a bondade de Deus. Feche a Bíblia e olhe para cá. Do mesmo modo, né, o Espírito nos ajuda na fraqueza, o Espírito Santo, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então ele disse que nós não sabemos pedir a Deus, né, como convém pedir, da maneira certa, correta. E que o Espírito Santo nos ajuda a pedir, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Com clareza ele intercede por nós. Então a pessoa não sabe o que pedir a Deus, o que falar em oração, o que pedir, como convém pedir. E o Espírito Santo é que intercede pela pessoa. Então já disse que nós não sabemos pedir, né? E aquele, né, que esquadrinha os corações, que é o Deus Pai que está no céu, sabe qual é a intenção do Espírito, ou seja, sabe o que o Espírito Santo está pensando e pretendendo, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então o Pai sabe que o Espírito Santo está pretendendo, e o Espírito Santo intercede segundo a vontade do Pai. Então ele é Deus, ele é o próprio Deus. Você está entendendo? Então Deus Pai está lá, como o Néstor já explicou, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós somos corpo, alma e espírito. É como se o corpo e o espírito, né, tivesse lá, o Pai é o corpo, o Senhor Jesus é o corpo, e o Pai é a alma, estivesse lá no céu, o espírito estivesse aqui na terra. É como você dorme, seu espírito sai, a sua alma fica, o seu corpo ali fica. Os três são um só, têm o mesmo objetivo, pensa da mesma maneira. O que seu espírito lá está no sonho, seu espírito está passando, o seu corpo sente, não é assim? O corpo não sente as mesmas coisas, mas está dolorido,
Pois é. Então o Espírito Santo é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Não é um qualquer Espírito, não. É o Deus Todo-Poderoso. Tanto é que ninguém consegue se aproximar dele. Do Senhor Jesus, né? Por causa do que ele é Deus também, lógico. Fique entendido. Mas por causa que ele encarnou em corpo humano e venceu ali o pecado e está ali, a gente consegue se aproximar ainda dele. Ele é o elo entre Deus e o homem, porque ele veio em corpo humano, venceu a morte, ali é o elo. Ele tem um corpo humano, é um elo, é o elo ali. É o intercessor, o mediador. E mesmo assim ele aparece em glória. Lógico que ninguém vê a glória de Jesus, o rosto dele em forma de Deus, mas o rosto humano ele deixa a gente ver, sim. Mas o rosto humano dele resplandece a glória, que é a glória dele, de Deus. Aí ele diminui a glória para a gente ver o rosto dele humano. Mas o Espírito Santo, ele não. Ninguém viu o rosto do Espírito Santo e tampouco chegou muito perto dele. Você já viu? Na Bíblia não diz, nem os testemunhos dizem. Nem Moisés viu as costas dele passando. Era ele ali. Ele botou a mão sobre Moisés. Ninguém nunca viu ele. Só de lado assim, lá ali e aqui. Ele diminuiu o poder dele para poder ver. Mas mesmo assim não veio nem tampouco pegar nele. Está ali nos arrebatamentos. Ninguém fala isso, se você observar. Alguns já viram, né, ele ali de lado, mas não conseguem. Ficaram foi cheio de poder e falando em língua e tudo, mas não chegaram, não abraçaram, não tiveram intimidade, não coisaram. Ou seja, nem perto dele não consegue chegar, de tanta glória e poder, né? Quando ele chega, já vem aquele poder, é muito poder. Ali é só um pouquinho, né? Porque senão a gente não aguenta. É o Espírito Santo, é o próprio Deus. E o Pai esquadrinha os corações, ele sabe, olhe para cá. O Pai, o Deus Pai, sabe o que a gente pensa. A gente não sabe o que pedir, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que pedir, porque não sabe a palavra de Deus, não conhece a verdade, porque se conhecer, sabe o que pedir, e como pedir, a hora e como, quando e aguardar. Mas como a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela não sabe o que é o melhor para ela. Ela só sabe o que é o melhor para ela quando ela conhece a palavra. Aí ela sabe que é ali o que tem na palavra que é bom para ela. Mas mesmo assim ela não sabe qual é a hora, nem um dia, o que deve fazer. Quando ela conhece a palavra, o homem está longe de Deus, então ele não sabe o que é bom para ele. Todos os caminhos que o homem for trilhar, ele vai se dar mal. Mas quando ele começa a conhecer a palavra de Deus e trilhar no caminho da palavra, ele vai começar a se dar bem. E quando ele tiver um pleno conhecimento, mesmo assim, ele não sabe o que é bom para eles. Aliás, sabe o que é bom, mas na hora de fazer, quando, como e dia, ele não sabe fazer nem como. Quem vai fazer isso por ele é o Espírito Santo. Isso ele já tendo pleno conhecimento e andando nos caminhos de Deus. Ele não sabe qual dia ele deve ir tal canto, aonde ele deve ir, como ele deve ir, quando e de que jeito e o que fazer. Ele está na vontade de Deus, mas não sabe que é na hora ali é o Espírito Santo que vai se mover na pessoa. Eu vou fazer isso. Não, você vai fazer isso. Não, que Deus falou, quando chega lá é outra coisa diferente, né? Você vai para o culto, às vezes chega de um jeito, vai fazer, vem outra coisa diferente. Você espera a situação, aparece outra. Deus surpreende, porque é Ele que faz as coisas.
não é do jeito que a pessoa quer. Ele surpreende a pessoa com alguma situação. Mesmo a pessoa estando nos caminhos dela, ela não sabe a hora certa de fazer. É Ele que faz. Por isso que Ele faz todas as coisas. Ele intercede e diz que o Pai sabe qual é a intenção do Espírito, ou seja, que é um só. E o Espírito intercede segundo a vontade de Deus que está lá. O Espírito Santo não vai interceder contrário à vontade do Pai que está lá em cima. E nem o Pai vai, falar o que é contrário ao que o Espírito Santo faz. Olha uma união, União. O Pai esquadrinha o Espírito, sabe o que ele está pensando, e o Espírito vai fazer de acordo com a vontade do Pai, ou seja, uma união, Ele diz que ele intercede segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Segundo a vontade do Pai, o Espírito Santo está aqui, que é Deus, vai interceder pelos santos. E o Pai sabe qual é a intenção dele, o que ele pretende fazer. O Pai sabe o que o Espírito Santo pretende fazer. E o Espírito Santo sabe o que o Pai deseja. Ele é um só. O Espírito Santo sabe o que o Pai deseja, vai pedir segundo a vontade dele. E o Pai sabe qual é a intenção que o Espírito está ali, para que é que ele está. Ou seja, ele já está ali para fazer a vontade do Pai e dele, que é uma só. Está dando para entender? Ou não? É como então diz que ele que intercede pelos santos. Ele pede, É uma pessoa só, o Pai e o Espírito Santo e o Filho, No caso dos dois, é uma pessoa só, é uma mente só. Cristo é uma mente só, Pai, Filho e Espírito Santo. É um corpo só com três, Uma mente. Que um está pensando, o outro está pensando a mesma coisa. É isso que ele está dizendo. E que o Espírito Santo que intercede pela pessoa, pelo santo, porque a pessoa não sabe pedir, e se sabe pedir, não sabe como convém pedir, qual a hora, qual o momento. Uns não sabem, os outros que sabem pedir, não sabem qual é o momento exato e a hora exata. Quem vai saber tudo isso, quem é? É Deus, e o Espírito Santo é Deus. Aí ele vai preparar situações e vai agir na hora que ele desejar, porque essa vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele for fazer de acordo com a sua vontade, vai dar errado os planos que ele tem. Ele vai fazer de acordo com a vontade dele, divina, que é perfeita, que gera sintonia e salvação. É isso que ele vai operar. Ele não vai operar na vontade humana. A vontade humana é limitada, é pequena. Então ele intercede pelos santos. Ou seja, ele levanta uma pessoa para orar por outra, porque ele que deseja abençoar a outra. Não é porque eu desejo. Você está entendendo? Não é porque eu desejo, vou orar para algo de fulano e tal, que ele é bom para mim. Eu já orei para um bocado de gente aí, o pessoal morreram aí, um se suicidou, os dois se mataram. Eu orei, porque eu oro por todo mundo, vai orando. Eu orei até pessoalmente por várias vezes, tem a mão na cabeça, pedi a morte, o que se matou. Mas até nessa oração eu notei que era eu que estava querendo, não era o Espírito. Você está entendendo? Eu notei que eu orei porque ele veio ali, me pediu, eu estava ali querendo também ajudar, vi a situação dele crítica, com depressão daquele jeito. Mas orei, não senti nada, não fiquei com,
Foi uma coisa esquisita. Eu fiquei assim, ixi, o negócio aí tá ruim. O negócio aí tá brincadeira não. Ou seja, então eu orei por mim, né? Mas ali já estava entregue já. Ou seja, o Espírito Santo, ele não me inspirou para orar ali. E o homem morreu. Se matou, né? Já passou de todos os limites e foi permitida a morte dele. Então não é a pessoa, muitos vêm aí, eu vou orar e vai acontecer isso, não. A pessoa está tomando o lugar de Deus, que é o Espírito Santo. Podemos interceder, lógico, por todos, mas fique sabendo que quem vai abençoar o Espírito Santo é quem ele desejar, não é todo que você está orando, não. Tem um bocado de gente aí na lista, não. Quem vai, a gente ora por todos, mas quem vai abençoar e receber oração, eu orei por todos, mas ele vai receber a oração de umas certas pessoas aí, um grupo, não sei, não é de todos. Que ora por todos. E ele sabe aonde trabalhar, como a hora e aquele que está precisando, e segundo a vontade, a misericórdia dele, do Pai, é com ele, não tem nada a ver com a pessoa. O papel da pessoa é orar pela igreja, se jejuar, se santificar, ter misericórdia, se cuidar, ir para o mundo, ser humilde e orar por todos. E ele sabe onde é que está o peixe ali que deve ser pescado na hora certa. É ele que faz tudo isso aí, não é a pessoa. Por isso eu ia orar pelo mundo todinho e ninguém ia mais morrer, ia todo mundo ser salvo. Ou seja, as pessoas fazendo isso estão tomando a glória de Deus, do Espírito Santo, que a Bíblia é clara, diz que ele que convence a pessoa, ele que é a salvação. Aí a pessoa está tomando glória. Por isso tem gente aí que as igrejas cheias atrás da pessoa, porque promete cura, promete tudo enquanto o mundo, tomando a glória de Deus. Ele vem que eu lhe curo, que vai dar certo, tomando a glória de Deus. Vendo o jeito que você está aí, que eu oro, Deus lhe cura, e você pode continuar fazendo o que é errado. Está cheio de gente aí, as igrejas assim, tomando a glória de Deus, papel de Deus. Outros oram, aí a pessoa vê que a pessoa foi para a igreja, aí já disse, ganhei a alma para Jesus, ó. Ele foi porque eu orei, se libertou. Se a pessoa está endemoniada do mesmo jeito, só porque botou o pé na igreja, fica tomando a glória de Deus para eles, que é por causa deles que está acontecendo aquilo ali. Se é o Espírito que intercede, se é Ele que faz segundo a vontade dEle e a vontade de Deus, se apraz a quem Ele quer se aprazer, ter misericórdia, enriquece, empobrece, exalta. Então pessoas estão tomando a glória de Jesus agora, que é toda honra e glória a Ele, ao Espírito Santo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, com essas, né, essas rumação, como se diz, querendo ser o Salvador da paz. Salvador é Jesus, não tem Salvador, Salvador é Jesus. Tem esse negócio de outro Salvador, não. O pessoal quer salvar os outros, todo mundo. Salva nem ela mesmo. Palavra bem clara, Ele que intercede segundo a vontade de Deus. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Deus Pai é Ele, o Senhor Jesus é Deus. Há uma concordância, eles sabem o que fazem, nós não sabemos. O que a gente deve estar é santificado, na humildade, longe do mundo, com o corpo ao Espírito disposto a ser usado por eles. É só isso que a pessoa tem que estar, não mais do que isso. É um vaso, né, um jarro que tem que estar limpo para ser colocado algo dentro. É isso. É um jarro, né, um jarro, jarro de barro, uma quartinha, uma moringa, um jarro. Tem que estar limpo para ser colocado água dentro para dar para uma pessoa beber, matar a sede.
O barro por si mesmo não produz água dentro dele. Alguém tem que botar água dentro do jarro para dar para a pessoa beber. E essa água quem é? O Espírito Santo. Jesus já disse: eu tenho uma água, se você beber a água que eu tenho, a água é o Espírito Santo. É o Deus que intercede, que faz, que distribui os dons na igreja, que faz tudo. Então tem que ser, né? É um jarro, né? A moringa, né? A moringa é um jarrinho. Você sabe o que é moringa? É um jarrozinho de barro que a gente bebe água. Mesma coisa, uma quartinha, um jarrinho. Tá ali, tem que estar limpo para poder botar água e a pessoa tomar e matar a sede. A água que está ali vai matar a sede da pessoa, não é o jarro não. Se não botar água dentro do jarro, não vai ter nada. É assim que o cristão é. Tem que estar limpo e disposto a ser enchido para matar a sede de alguém. De quem o Espírito Santo quiser dar água, né? De quem o jarro quer não. Põe água dentro do jarro, o jarro não, isso aí eu não vou não. Eu não vou matar a sede dele. Como é que você vai matar com você? Eu vou aí, pego o jarro, você não tem querer, pego o jarro e derrama água. Como o apóstolo Paulo diz, né? Pode o barro dizer ao oleiro o que ele deve fazer? O oleiro está ali, desmancha o barro e faz o que ele quer de novo. Começa a fazer o barro começa a entortar, quebrar o jarro. Ah, isso aqui não, desmancha, faz outro. Vocês não têm querer nenhum, nem a vontade nenhuma. O barro está sendo feito, o jarro. Para ele botar muito boneco, como se diz aqui, né? É desfeito e feito outro, melhor, né? Aí vai tomar cuidado para fazer o melhor do que aquele. É assim a pessoa humana que quer ser usada por Deus. É assim os seres humanos. Bota ali a água e dá a quem ele quiser beber, na hora que ele quiser, no dia, no ano e como ele quiser, acabou-se. Porque ele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós não sabemos, mas ele sabe como pedir a hora certa e fazer. E é ele que intercede. Nosso papel é interceder por todos. Você não sabe, às vezes ele nos lembra uma pessoa para interceder, né? Em sonho, uma coisa. Se é uma pessoa morrendo, você tem que interceder por ela. Ele está pedindo, né? Ou depois a pessoa morre, não tem problema você interceder, né? Ou interceder por todos, citar o nome, e ele que vai fazer, né? Com o papel dele é isso, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é do cristão, porque senão a glória ficava para a pessoa. É como os fariseus ficavam com a glória para eles. Gostavam de fazer essas coisas para se sentir bem. Aí as pessoas vinham para paparicar eles, né? Encher a bola deles, levantar o ego deles. Eles faziam questão de aparecer. Igual o jejum, eles jejuavam e falavam que jejuavam para o povo ver que eles eram mais santos ainda. E ficava com o rosto desfigurado do jejum e dizia: eu estou jejuando, para demonstrar que era santo, para receber aplauso do povo, glória. Por isso que Jesus disse que quando jejuar, não diga. Não é que a pessoa não vai dizer, porque Jesus jejuou, disse. É ignorância a pessoa dizer: não pode falar, você jejuar não pode. Que história é essa? Tem isso, você me mostrar na Bíblia. Jesus não falou, não está escrito que ele jejuou. Moisés não jejuou, não está escrito. O apóstolo Paulo jejuou, a Esté jejuou. Todo mundo soube o reinado que jejuaram. Que história é essa aí que a pessoa jejuar não vai dizer? Tem que ter entendimento da palavra. O apóstolo Paulo jejuou 3 dias e 3 noites. Tem mais: Josué 30 dias, Moisés 2 de 40 dias, Jesus 40 dias, apóstolo Paulo, Esté, Daniel, né? 21 dias. Eu acho que teve mais, não estou lembrado não.
Isto é 3 dias, o povo. Ou seja, para não dar glória, pois está falando assim de não dar glória, de não receber glória do povo. Ficava nas ruas dando esmola. Olha, cadê procurando um esmoléu para dar? Para todo mundo ver que ele está dando esmola. É a mesma coisa dos políticos. Eu só me lembro dos políticos aqui. É fazendo a coisa e mostra ele está fazendo. Para enganar o povo, para ficar por ali, né? Iludir. E é só perto da eleição que faz. Se fizer antes, o povo se esquece. É assim. Vou fazer um ano antes as coisas, as obras, o povo esquece. Não, tem que ser. A memória do povo é assim, tem que ser fresquinho. Tem que entregar as obras quando estiver perto da eleição antes. Faz tudo para aparecer. Não pode. Eu fiz isso para Cristo. Fique calado. Você não fez nada. O Espírito Santo lhe usou, a honra e a glória de Jesus. Nem o Espírito Santo recebe glória. Ele está para glorificar Jesus, porque é uma ordem dele mesmo, que ele é o Pai. A Bíblia diz que quando ele enviou Jesus ao mundo, deu ordem que os anjos o adorassem. Os anjos o adoraram, né? Lá em Lucas, o menino nasceu, os anjos estavam lá. Os pastores de Belém viram os anjos, o exército celestial louvando. E toda vez que Jesus é louvado, os anjos estão ali louvando também aqui e no céu. É uma ordem. É uma ordem. Aonde tiver um louvor sincero, santo, ali tem anjo aqui na terra e tem anjo no céu dançando, cantando, se alegrando. É uma ordem de Deus Pai. E o Espírito Santo está na terra, na igreja, para interceder, levantar essas pessoas, santificá-las, para glorificar Jesus. Esse é o papel. Ele faz isso aí. Nem ele recebe, que ele é o próprio Deus, poderia receber. Ele exalta quem? A Jesus. E as pessoas querem receber essa glória, querem se exaltar, que fez isso, que fez aquilo para Jesus. Eu fiz isso para Jesus. Não, meu irmão, diga isso não. Tira isso da sua cabeça. Você não fez mais que a sua, nem a sua obrigação. Isso aí você não fez toda a sua obrigação. Eu fiz isso para Jesus, fiz aquilo. Tomando honra e glória, se achando merecedor. É uma honra para a pessoa estar ali. Estar ali é de dar graças a Deus que está vivo, né? Como se diz, né? Pelando o porco, né? Está pelando o porco, tem que dar graças a Deus que está vivo, de não ter sido soprado para o inferno, está sofrendo até, está com coisa à sua cabeça. Deus decidir, como Ele vai decidir um dia, vai destruir todo mundo, acabou. Ele não vai fazer isso? Vai. E Ele é injusto? Não, é justo, porque a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos. Tanto é que Ele vai tirar os que obedecem, que são lavados pelo Cordeiro, e o resto vai. Diz que vai ser sangue só. 300 quilômetros de sangue. E justamente, Deus é injusto, vai fazer? Não, justo. Isso era para Ele ter feito há muito tempo. Quando Adão e Eva caiu, a mesma coisa que Ele fez com Satanás era para Ele ter feito. Não tem merecedor nenhum, não. Põe isso na sua cabeça. Não tem merecedor nenhum. E Adão e Eva morreram mesmo, né? Espiritualmente. Deus andava com eles no jardim. Deus desapareceu, não viram mais Deus, foram expulsos do jardim. E pela misericórdia, Deus resolveu dar uma chance. Mas lá em Gênesis Ele já queria acabar com todo mundo de novo, com água. Foi que deixou Noé, né? Ou seja, com razão, acabou-se. Como qualquer hora ele vier, tirar os que ele, né, estão sendo santificados pelo Cordeiro e exterminar o resto, como Ele diz na palavra dele, vai. E é justo, acabou-se. Então põe isso na sua cabeça. Merecedor de quê? Só de morte mesmo, que a pessoa é. Aí faz algo para Jesus, está todo com o peito de pombo, inchado.
E uns ainda dá direito de pecar, porque fez alguma coisa, tem direito de pecar. Ó, eu fiz isso aqui para Jesus, dá o direito de eu dar um pecadinho por ali, que ele vai entender. É a obrigação da pessoa, se ela fizer, der a vida dela todinha, ainda é pouca, que não paga a dívida que ela tem com Jesus. Como é que ela é merecedora, se ainda até devendo? A eternidade é sempre ela pagar, louvando, ainda não paga. Uma dívida que é impagável. Como é que a pessoa é merecedora? Como se Jesus estivesse me devendo, né? A pessoa trata como se Deus que devesse a ela, não ela que devesse a Deus. A pessoa no pecado, ela tem esse entendimento que Deus está devendo a ela e que Deus não tem como pagar. E ela tem que estar abusando de Deus todo tempo. Ela tem esse entendimento, ela pensa que é assim, mas é ao contrário, né? Ela que deve, não tem como pagar, e Deus está perdoando, mas exige que ela se corrija e faça as coisas direito e não tome glória dele, que ele nem permitiu nenhum dos braços direitos dele, que era Lúcifer, no céu, e nem um terço de anjos, que ninguém sabe quantos anjos são, trilhões, 4 trilhões, ninguém sabe. Não dispensou a dispensar os outros. Então põe isso na sua cabeça. Todo dia chore aos pés de Cristo por santificação, por misericórdia, por humildade. E tudo que você fizer ainda não vai, chega nem aos pés do que Ele vai te dar. O rei é isso, entenda. Tem uma mansão lá lhe esperando. Tem uma vida eterna de vigor, de extrema alegria e paz. Isso aí é para você não reclamar. Isso aí é mostrando a bondade dele para com a pessoa, para a pessoa mostrar gratidão. Ele diz assim: ó, eu que tenho para lhe dar, ó, não é você que tem para me lhe dar, não. É eu que tenho para lhe dar. Eu sou Deus, eu tenho para. Não é você que tem para me dar, não. Eu sou bondoso, estou mostrando minha bondade. Não é aquela parábola que ele chama os convidados e prepara tudo. Ele tem prazer de mostrar a riqueza, de mostrar o amor, o palácio, de sustentar aquelas pessoas com amor, com riqueza. Ele tem prazer, que ele é bondoso, ele tem que ir esbanjando. Ele quer um mínimo de gratidão, é isso que ele quer. Não o contrário, a pessoa se achar merecedora. É um favor. Ele mostra a grandeza, o poder e a riqueza dele, sustentando a pessoa eternamente com tudo. E a pessoa tem que ser grata, lógico. E ele tem prazer de fazer isso. Deus tem prazer, se alegra de dividir a alegria dele, o poder, o amor, tudo. Ele tem prazer. Amém? O que não pode é querer tomar o que pertence a ele. Aí, meu amigo, é para usar da bondade. Ele não está lhe dando, está lhe emprestando. É isso. Eu sou grato que você me emprestou uma mansão para morar, me emprestou tudo bom e do melhor, filhos, tudo, alegria. Sou grato. Você me emprestou, Senhor. Eu estou aqui para servir, para ser grato. É isso. Tem que funcionar assim. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a bondade de Deus, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É igual na Inglaterra, né? Semelhante, né? Tem a rainha da Inglaterra, igual não, né? Pode correr. É para vocês entenderem, nós entendemos. A rainha da Inglaterra, né? Onde tem reis, né? Tem muitos países, não só lá. Mas o mais conhecido, não sei se vocês já viram, o povo, eles têm um amor grande pelo rei e pela rainha.
têm uma fidelidade, têm um amor, um apreço, eles admiram como um Deus, porque o rei e a rainha ali são bondosos para com eles. É um governo que é um governo, digamos, justo, né? Mais justo que o daqui, pelo menos. É um governo, eles governam a pessoa, dá todas as condições físicas favoráveis àquela pessoa que eles estão governando. Então aquelas pessoas vão ser gratas, vão amá-los e idolatrá-los, assim. E é o certo, lógico, né? É o certo no que falamos. Tem que idolatrar Jesus, lógico. Estou falando no certo da pessoa ser grata àquilo que está fazendo por ela. É assim. O país deles, primeiro mundo, não tem morte, não tem nada. As polícias de lá nem arma tem, né? As polícias da Inglaterra do Corpo nem arma usa. Não usa arma não. Nem arma usa. As casas, né, que eles pagam para morar da rainha. Ou seja, casarão, tudo bom e do melhor, né? Pelo um valor, né, até irrisório, que a pessoa paga, que vive bem, ou seja, sustentando em tudo. Então ali a pessoa vai ser feliz, vai adorar. É assim, a gratidão. A gratidão é assim, é para com Deus, não do jeito que está. A pessoa vivendo às custas do rei e dizendo as coisas com o rei, querendo escravizar o rei. Já se viu? Tomar o que é do rei, outros querem tomar. Quer tomar a honra do rei. É como se a rainha lá fosse aparecer lá para dar tchau para o povo. Aí o que derruba a rainha e fica um lugar da rainha dando tchau. O povo faz isso, o povo quer fazer isso, né? O povo quer fazer isso com Deus. Igual o Lúcifer, né? Que chega lá e tirar o Senhor e ficar no trono dele. A mesma coisa. São as mesmas coisas que ele fez lá e quer fazer aqui. Só que a gente tem que ter esse entendimento, né? Pode não. E o Rei Jesus é justo e maravilhoso. Só Ele é justo e fiel. Imagine, os habitantes do céu são muito gratos a Ele, amam demais a Ele, por a sua bondade, a sua graça em todos. Amém?